quero dar algumas dicas para vocês sobre planejamento na empresa. Eu venho postando alguns vídeos falando que esse é o atual momento de planejamento. Geralmente as empresas, no mês de outubro, é o caso da nossa empresa, em outubro a gente começa já a fazer o planejamento e pensar o planejamento para 2019. Então eu separei aqui algumas dicas para vocês sobre planejamento e eu queria falar um pouco sobre o conceito de planejamento e como que a gente deve agir com planejamento, né? Então assim, primeiro ponto em relação ao planejamento é para que serve um planejamento numa empresa, né? Então, o planejamento ele serve para dirigir suas ações, ele serve para definir o caminho que você quer levar a tua empresa e como você quer levar. Ele serve para esclarecer os objetivos, ou seja, para você fazer inclusive o engajamento do time naqueles objetivos que você pretende alcançar. Então, o planejamento é um mapa que você define para que você possa engajar o teu time e para que você possa definir qual é o target, ou seja, qual é a meta que você tem, para onde você quer ir, ok? O segundo ponto que eu queria esclarecer para vocês é assim, por onde começar um planejamento, né? Então, primeira coisa, mapeie onde você está. Para começar um planejamento, por mais simples que ele seja, você precisa entender um pouquinho das suas receitas, das suas despesas, a tua carteira de clientes, o teu tipo de serviço ou produto, enfim. Você entender um pouquinho no mercado que você está inserido e quais são as variáveis que você tem nesse mercado. O segundo ponto que eu quero falar sobre como começar é definir para onde você quer ir. Isso é um ponto muito importante que eu queria deixar aqui uma dica importante para vocês, que é o seguinte. A maioria das empresas prepara um produto ou serviço para vender para um cliente, para um ou mais clientes. Numa metodologia mais moderna, mais nova, que é o que a gente busca aqui na nossa empresa, que a gente faz muito, a gente inverte esse papel, ou seja, a gente primeiro entende o que é que o cliente precisa para depois desenvolver um produto ou serviço. Então, isso muda radicalmente o vetor das coisas, né? Então, assim, quando a gente muda esse vetor, ou seja, uma coisa é eu falar assim, eu preciso fazer essa caneta, e aí depois eu vou encontrar um público-alvo para essa caneta, é muito diferente de entender que tipo de caneta o meu cliente precisa para daí eu desenvolver o tipo de caneta. Então, a mesma coisa em produto ou serviço. Hoje o que a gente faz muito é, olho para a necessidade do cliente, eu olho para a dor desse cliente, e da dor desse cliente é que eu desenvolvo quais os serviços necessários. E isso, a nossa empresa é uma empresa de contabilidade, serviços de contabilidade, a gente olha qual é a necessidade desses clientes, o que eles precisam, qual é a tradução que eles precisam para a gente poder desenvolver melhor os nossos serviços e como levar esse serviço para o cliente. Então, uma dica importante para vocês é, quando vocês forem definir para onde você quer ir, na verdade assim, eu quero atingir um tamanho X, um tamanho Y, discuta como chegar lá. Para você chegar lá, o que é muito importante você olhar é o cliente, ou seja, qual a necessidade, qual a dor que ele tem. Traduzindo a dor do cliente, você vai dar o remédio correto, você vai dar o remédio necessário, ou seja, você vai produzir o serviço ou o produto que encaixe exatamente para a necessidade desse cliente. Isso muda completamente o vetor do planejamento, ok? Então isso é uma dica muito importante. Olhe para o teu cliente, converse com o teu cliente, pesquise, debata com ele o que é importante para ele. Sabemos para que serve um planejamento, como começar. Mapeie, comece simples e vá aprimorando com o tempo. Depois você tem que monitorar esse planejamento, ou seja, não adianta só ter o mapa, não adianta saber para onde eu quero ir se eu não estiver olhando a minha rota o tempo todo, né? Então o avião, quando sai num destino, ele tem já a rota para onde ele quer ir. Só que no meio do caminho, acontecem tempestades, acontecem problemas, pode acontecer um problema mecânico e tal, e ele tem que corrigir essa rota. Então na empresa é a mesma coisa. O planejamento, ele não é uma regra que tem que ser absoluta e tem que ser seguida exatamente como ela foi escrita. Ela serve como o planejamento serve como um norteador para você. Então, dentro do monitoramento é que você faz as correções. Essas reuniões de monitoramento, elas têm que ser periódicas. Na nossa empresa a gente faz todo mês. Impreterivelmente, todo mês a gente tem uma reunião de sócios, de diretores, de gestores, para discutir o planejamento. Na verdade, a gente faz isso uma vez por mês para discutir coisas mais pontuais, os números, a contabilidade e as coisas mais prementes. E a cada 3 meses a gente reúne todo o escritório, toda a empresa, numa pequena convenção e a gente discute esse planejamento estratégico, essas metas, para onde a gente quer ir, como a gente quer ir, como é que a gente quer chegar lá,
para que haja um engajamento de todo o time, de toda a equipe. Então, muito importante, monitorar, reuniões periódicas, fazer a comparação dos dados, isso é muito importante, ou seja, melhorei ou piorei os meus indicadores, os meus números estão traduzindo a minha estratégia, aquela estratégia está atingindo o objetivo, as minhas campanhas para aumentar o número de carteira de clientes, ou para melhorar a qualidade de atendimento, ou para melhorar a satisfação do meu cliente, elas estão funcionando, não estão? Então a gente começa a criar indicadores e a gente mede isso o tempo todo. A gente mede e compara isso com os resultados anteriores para saber se a gente está indo para o caminho correto ou não. E aí a gente faz as correções de rota o tempo todo. O que é correção de rota? Tem que mudar a estratégia. Às vezes a gente muda, vamos investir um pouco mais numa campanha publicitária, seja eletrônica, no mercado específico, vamos fazer algum tipo de ação de treinamento com o cliente, ou fazer uma palestra no nosso caso. Então assim, a gente vai fazendo a correção da rota, a gente vai melhorando a estrutura da equipe. O que mais a gente precisa? A gente precisa dar mais treinamento, a gente precisa olhar alguma tecnologia nova para implantar, para atender aquela necessidade do cliente. Então assim, aqui é o conceito do que você precisa olhar para começar um planejamento, ok? Comece simples, comece fazendo um planejamento pequeno, simples. Aonde eu quero chegar daqui 6 meses, daqui 1 ano? Tá, para eu chegar nesses números, nesses resultados, o que eu preciso fazer? Deixa eu olhar meu cliente, como é que ele está, o que ele tem de necessidade, aonde que eu posso engajar minha equipe para trazer esse resultado. Envolva a equipe, engaje sua equipe, sempre olhando para o cliente. E aí os números vão ser o tradutor para você, né? Quer dizer, você olhando teus indicadores, teus KPIs, tua contabilidade, que você vai conseguir entender se as estratégias que você definiu estão caminhando. Nos próximos vídeos eu vou falar um pouquinho sobre algumas ferramentas para vocês que vocês podem usar. A gente já usou algumas, hoje a gente usa outras. São várias ferramentas que você pode usar para montar um pequeno planejamento e começar a olhar a tua empresa de uma forma diferente. O importante é você começar e você ter um planejamento, ok? Dentro desse planejamento, você vai melhorando a cada vez, você vai fazendo melhor e vai engajando a equipe, ok? Obrigado, pessoal. Qualquer dúvida, manda inbox pra gente e a gente te responde.